Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre as 5 grandes zebras da Libertadores, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo e o de hoje é sensacional. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo que isso é importante, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que a gente tá com aquela meta ousada de chegar em 3 mil inscritos até o fim do ano. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. Rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, curte a página e tamo junto. E no capítulo de hoje, uma das maiores rivalidades do mundo, colocando frente a frente dois gigantes do nosso futebol. Trata-se do famoso e histórico Derby Paulista, que comemora seu centenário nessa temporada entre Corinthians e Palmeiras. Meus amigos, pra você que não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, se liga aqui que o vídeo de hoje tá muito bom. E enquanto de um lado nós temos o Esporte Clube Corinthians Paulista, fundado no dia 1º de setembro de 1910, de outro temos a Sociedade Esportiva Palmeiras, que veio um pouquinho depois, nascendo no dia 26 de agosto de 1914. E se vocês repararem bem, os dois fazem aniversário na mesma semana. Sabe o que isso significa? Não, nada a ver, irmão. E toda essa história de rivalidade começou bem antes da bola rolar, já que por ter uma descendência italiana, o então Palestra Itália acabou pegando alguns jogadores que eram italianos ou descendentes de vários outros clubes. Até aí de boa, mas o grande problema dessa história é que muita gente que jogava no Corinthians acabou trocando de clube e foi pro Palestra. Então aí já rolou aquela primeira rixa entre eles. E não é que depois disso o Verdão se deu bem de novo, agora dentro de campo no primeiro encontro entre eles, realizado no dia 6 de maio de 1917, quando o então bicampeão paulista e invicto há mais de 3 anos, cerca de 25 partidas, acabou perdendo para o Palmeiras, ou então Palestra Itália, por 3-0, com nada menos que 3 gols do atacante Caetano. Depois disso, já no terceiro duelo entre eles, disputado no dia 17 de março de 1918, aconteceu um negócio bastante curioso, já que no dia do derby alguns jogadores do Palestra acabaram passando na frente de uma pensão onde os jogadores do Corinthians almoçavam. Aí os alviverdes pegaram um osso de boi e escreveram a seguinte mensagem: o Corinthians é canja de galinha pro Palestra, e jogaram o osso dentro do refeitório, já que até então haviam sido 2 encontros e 2 vitórias verdes. Mas aí no jogo, mesmo com o Alviverde ficando à frente 2 vezes no placar, o Corinthians reagiu e conseguiu empatar em 3-3 o duelo. Desde então, o Timão guarda o osso em sua sala de troféus. Depois disso vieram as primeiras vitórias do Corinthians, as primeiras disputas por título, até que em 1933 pintou a maior goleada da história do clássico. No dia 5 de novembro daquele ano, o Palestra aplicou nada menos que 8-0 no maior rival, em partida que foi válida simultaneamente pelo torneio Rio-São Paulo e pelo Campeonato Paulista da época, sendo que essa foi a maior goleada sofrida pelo Corinthians em toda a sua história. E o impacto desse resultado na época foi tão grande lá no Parque São Jorge que o então presidente acabou caindo e a torcida, revoltada com a goleada e tal, colocou fogo na própria sede do clube. 3 temporadas depois veio a primeira decisão entre eles, no Paulistão de 36, que terminou com vitória e título do Palestra. Depois, em 38, foi a vez dos dois se unirem para ajudar outro rival, o São Paulo, que passava por uma grande crise financeira e foi obrigado a criar um torneio chamado de Taça Mundão Júnior para arrecadar dinheiro e sanar uma parte dos problemas. Nisso, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram na semifinal e depois de um empate sem gols, naquele que ficou conhecido como o Jogo das Barricas, o alvinegro se classificou porque ele teve mais escanteios a seu favor. Na outra semifinal, a Luz acabou eliminando o Tricolor e depois foi vice pro Timão. Foi quando veio a década de 1940 e com ela a cidade de São Paulo viu a inauguração de um grandioso estádio, o famoso Pacaembu, que presenciou mais um derby na decisão com mais uma vitória do Palestra, dessa vez pela extinta Taça Cidade de São Paulo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse jogo, é só clicar aqui em cima que eu já fiz um vídeo especial sobre isso, contando alguns dos jogos marcantes do Paca. O que começou entre Palestra Itália e Corinthians seguiu bem forte quando o Verdão virou Palmeiras. Após a mudança de nome em setembro de 42, em virtude da Segunda Guerra Mundial, o Palmeiras teve como primeiro adversário o São Paulo na decisão paulista. Tá, e o que isso tem a ver com o derby? Então, na vitória palmeirense por 3-1 sobre o Tricolor, o autor do primeiro gol da história do novo Palmeiras foi nada menos que Cláudio Cristóvão de Pinho, ex-jogador revelado pelo Santos, que depois acabou se tornando o maior artilheiro
artilheiro da história do Corinthians. Sem contar que ele também é o maior goleador da história do derby com 21 gols. Depois disso, os dois realizaram outro jogo festivo, agora para angariar fundos para o Partido Comunista do Brasil. Duelo que ficou conhecido como o Jogo Vermelho e virou até livro escrito pelo político Aldo Rebelo. Na sequência teve mais goleada do Palmeiras, que meteu 6-0 em 48, aí veio o troco do Corinthians, que 5 temporadas mais tarde meteu 6-4, até que na temporada seguinte, em 54, eles voltaram a decidir o estadual. E enquanto o simples empate já bastava para o Corinthians conquistar o título, para o Palmeiras era preciso derrotar o rival e torcer para um novo revés alvinegro na última rodada contra o São Paulo. Mas o Timão fez o que precisava, saindo na frente com um gol de Luizinho logo no primeiro tempo. Depois disso, o Palmeiras até reagiu e com um gol de Ney conseguiu empatar, mas o alvinegro segurou 1-1 e comemorou a importante conquista. Depois desse título, o Corinthians amargou aquela famosa fila de 22 anos, encerrando o jejum só em 77. Nesse meio tempo, o Palmeiras viveu uma das suas melhores fases, conquistando 2 Rio-São Paulo, 3 estaduais, além de 4 brasileiros. Só que esse derby é tão sensacional que às vezes ele consegue ser marcante mesmo numa partida que não vale nada. Como em 71, quando eles se enfrentaram ainda pela primeira fase do Paulistão e fizeram um dos jogos mais memoráveis da história da rivalidade. De um lado, o Corinthians cercado de muitas cobranças por conta do tabu e dos maus resultados na competição. De outro, o Palmeiras de Leão, Luiz Pereira, Dudu e Ademir da Guia, recém-campeão nacional. E quando a bola rolou, foi justamente o Alviverde quem largou na frente, fazendo logo 2-0 com César Maluco. Para a área, Fedato na penetração, perigo, tá aí o primeiro gol! César, um gol relâmpago do Palmeiras no Morumbi. Foi Dudu, ganhou o páreo, abre bem o jogo, a Héctor Silva, uma penetração perigosa, rolou para César, atenção, tá aí o segundo gol do jogo, César. Mas na segunda metade do jogo, o Corinthians voltou disposto a acabar com a festa alviverde e conseguiu o empate com gols de Mirandinha e Adãozinho. Corinthians na penetração com Tião, Adãozinho arrematando, tá aí o segundo gol do Corinthians, Adãozinho. Só que a festa durou pouco e menos de 1 minuto depois, o Palmeiras desempatou com Leivinha. Palmeiras, Leivinha, de longe tenta, Palmeiras, Leivinha num pelotaço. Jogo decidido? Que nada. Um pouco mais tarde, Tião voltou a empatar e já nos minutos finais, Mirandinha fez o gol da vitória. Corinthians corre Mirandinha, vai receber pela direita, penetra Mirandinha, tenta a jogada pessoal, o arremate e sai, Mirandinha vai arrematar outra vez, tá aí o quarto gol, Mirandinha. Fim de papo. 4-3 para o Alvinegro. O troco alviverde, no entanto, veio 3 temporadas depois, na decisão estadual de 74, e olha que ela foi bem dolorosa para os corintianos. Afinal, mesmo com o Palmeiras sendo campeão brasileiro em 72 e 73, o Corinthians era o grande favorito para aquela decisão. Mas quando a bola rolou, o jejum que já durava 20 anos pesou sobre as costas de Rivelino, Vaguinho e Zé Maria. E mesmo com a maioria esmagadora dos 120 mil torcedores que superlotavam o Morumbi, a equipe alvinegra acabou sendo derrotada pela esquadra alviverde, que viu Ronaldo aos 24 minutos da etapa inicial marcar o tento histórico. No fim do jogo, os pouco mais de 10 mil palmeirenses presentes no estádio começaram a gritar "Zum Zum Zum é 21", em referência a mais um ano que seria somado a esses 20 do Corinthians sem títulos. O calvário do Timão, enfim, acabou em 77, com aquele gol histórico de Basílio na decisão contra a Ponte Preta, mas o troco sobre o maior rival veio só 2 anos depois, no estadual de 79, quando o clássico decidiu o finalista daquela competição. E o Verdão, comandado por Tele Santana, era então considerado o grande favorito para o título daquele ano. Só que uma pequena manobra corintiana nos bastidores mudaria tudo. Afinal, Vicente Mateus conseguiu paralisar a competição e jogou a semifinal do derby para janeiro de 80. Com isso, o embalado Palmeiras acabou perdendo o ímpeto e sucumbiu diante do Timão, que empatou o duelo de ida em 1-1 e venceu a volta por 1-0 com gol de Birubiru. Gilmar, Palinha, Birubiru, passou, valeu!
E isso não só abriu caminho para o título corintiano, como também para o maior jejum da história do Palmeiras. E se aproveitando disso, em 82 o Timão meteu sua maior goleada sobre o Alviverde, onde em partida válida pelo Campeonato Paulista, o Alvinegro meteu 5-1 com 3 gols e show do então novato Casagrande, além de um de pênalti do meia Sócrates e outro de Birubiru. A categoria no lançamento. Zenon dominou, pode fazer o quinto, cruzou, bateu o poste, Casagrande, é o quinto do Corinthians do Morumbi. Essa foi meio de sorte, mas valeu. Zenon no poste, batido o goleiro do Palmeiras, Casagrande para o gol. Em 83, deu Timão de novo em mais uma semifinal de derby. Agora num duelo muito mais equilibrado que o da temporada anterior, onde os dois rivais empataram o primeiro jogo em 1-1 e Sócrates garantiu a classificação corintiana à final a marcar o gol decisivo no duelo de volta. Já em 86, apesar de permanecer sem títulos, o torcedor palmeirense pôde pelo menos comemorar 2 vezes sobre o maior rival, as duas pelo Campeonato Paulista daquele ano. Primeiro devolvendo a goleada por 5-1 ainda na primeira fase, e depois já na semifinal eliminando o rival após um primeiro jogo bem polêmico e cercado de erros de arbitragem a favor do Corinthians, que venceu a ida por 1-0 e viu o Verdão dar o troco na partida de volta. Primeiro com Mirandinha devolvendo o placar e levando o duelo à prorrogação. Onde Mirandinha acabou fazendo mais um e viu o Éder fazer o terceiro com um gol olímpico. Na final, o Palmeiras acabou sendo surpreendido pela Inter de Limeira e continuou no jejum. Até que veio a temporada de 89 e com ela a chance de chegar em mais uma final nacional. Afinal, o Palmeiras chegou à última rodada precisando de uma vitória simples sobre o já eliminado Corinthians para encarar o São Paulo na decisão. Mas o Corinthians foi indigesto e com um grande gol do centroavante Cláudio Adão, de calcanhar, evitou que o arquirrival, 13 anos sem títulos, chegasse à disputa da taça. Parecia que o Palmeiras nunca mais ia ser campeão, até que chegaram os anos 90 e com eles a volta das glórias verdes. De um jeito que eu acho que nenhum palmeirense, nem o mais otimista, poderia imaginar. Bola. Quanto coração palmeirense batendo forte, quanto coração corintiano, partiu Evair. Wilson tá no gol. Mas como nem tudo são flores, no primeiro jogo da decisão, Viola fez o gol, debochou e fez com que o palmeirense ficasse com aquele antigo medo de continuar no jejum. Só que veio o saudoso dia 12 de junho com os comandados de Luxemburgo atropelando o maior rival e enfim encerrando o jejum. Primeiro o Zinho abriu o placar, depois Evair e Edilson transformaram a vitória em goleada, mas por conta do regulamento veio a prorrogação, onde o Verdão precisava apenas do empate para confirmar a taça. Só que ele queria mais. Foi quando Evair foi pra bola e... Corintiano partiu Evair. Wilson tá no gol. Evair, gol! Na sequência, ainda em 93, veio a decisão do Rio-São Paulo entre Palmeiras e Corinthians e mais uma vez deu vitória verde. E para fechar com chave de ouro, já em 94 veio mais um título estadual e também o brasileiro. Esse último novamente sobre o Timão, na primeira e até então única decisão nacional entre eles. Onde com verdadeiro show de Rivaldo, o Alviverde derrotou o Alvinegro por 3-1 no duelo de ida. Tentativa de Rivaldo, quem domina é Branco. Bobeou, perdeu, agora complicou de vez. Rivaldo tem a chance, bateu! Gol! É do Palmeiras! E precisou apenas do empate na volta para confirmar a conquista. Foi quando veio o Paulistão de 95 e... Não. Dessa vez não deu Palmeiras. Só que sobre essa conquista do Timão eu vou falar melhor daqui a pouco. Depois disso, continuando como duas das principais equipes brasileiras da década, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na Libertadores. Com o Verdão vencendo a ida por 2-0 e o Timão devolvendo o placar na volta, provocando a decisão por pênaltis, onde São Marcos garantiu a classificação palmeirense à semifinal. Lá vem Vampeta, ele o Marcos, partiu Vampeta, Marcos pegou! Um mês depois, eles voltaram a se encontrar numa decisão, agora pelo Paulistão de 99. E se no primeiro jogo o Verdão acabou poupando os titulares por conta da final da Libertadores contra o Deportivo Cali,
O Corinthians foi lá, aproveitou e venceu por 3-0. Só que na volta, que aconteceu dias depois do título continental palmeirense, que entrou em campo com a faixa de campeão para provocar os rivais, Edilson decidiu revidar. E com o título praticamente garantido, já que o duelo estava empatado em 2-2, o Capetinha provocou o rival fazendo embaixadinhas e malabarismos com a bola. Andando já faz uns 10 minutos que tá essa situação. Agora... Olha aí, vai fechar o tempo. Não podia ter feito isso o Edilson. Não podia ter feito isso. O Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi pra cima. Jogadores do Palmeiras correm desesperados ali atrás do Edilson. Ficou feio. Era tudo que não podia acontecer. Era o Marcos, era tudo que não podia acontecer. A rivalidade está no ar. Esse clima está no ar. O Edilson fez um gol, pegou a bola e fez uma graça, botou na nuca. Fez ali uma gracinha e explodiu de vez. O Edilson é o jogador do Palmeiras. Na temporada seguinte, ainda a nível internacional, os dois voltaram a duelar pela Libertadores, agora na semifinal. E sobre esse jogão eu também vou falar melhor daqui a pouco, junto com o ano de 95 do Timão. Foi quando veio a primeira grande crise do Palmeiras, que culminou com seu rebaixamento em 2002. Mas isso não impediu o derby de voltar a acontecer numa semifinal estadual e de novo com uma vitória do Timão, que contou com um verdadeiro show de Liedson para vencer o rival por 4-2. Do Corinthians. Foi o artilheiro lá, foi Liedson para marcar. E despachar o time que disputaria a Série B do Nacional, caminhando rumo a mais um título estadual. O troco verde, no entanto, veio rápido no Brasileirão de 2004, quando a equipe havia acabado de voltar à elite do nosso futebol e encarou o rival que estava começando a entrar em crise. E sem dar chances ao Corinthians, o Palmeiras, agora liderado por Wagner Love, aplicou um sonoro 4-0, dando novas esperanças à torcida. Sender Wagner Love, 4-0. Depois o Corinthians até faturou o Brasileirão de 2005, polêmico e tal, só que as coisas já não andavam nada bem. E o começo de 2007 já indicava que coisas piores viriam por aí. Afinal, no estadual, goleada palmeirense com show do velho novo Edmundo. Tá cheio de fôlego, domina. O Edmundo vai chegando pelo meio. Se aproxima também o Osmar. Cristiano faz o cruzamento pro Edmundo. Gol! E alguns meses mais tarde veio a queda para a Série B. Depois disso, os grandes duelos de Palmeiras e Corinthians deram uma sumida, com o São Paulo tomando um pouquinho de conta das coisas e tal, mas nada que esfriasse a rivalidade. Até porque isso não impediu o Verdão de dar um pouquinho de alegria a seus torcedores, que primeiro comemoraram a vitória no único encontro entre eles na temporada 2008. Olha o Valdívia do rebote! E depois puderam ver de perto o show de Obina já no Brasileiro de 2009. Olha o Obina, ganhou o lance, Cleiton Xavier, tá na cara do goleiro, rolou pro Obina, gol! Só que depois disso só deu timão. Na verdade, antes dos 3 gols do Obina, teve um jogo marcante com o Ronaldo Fenômeno marcando seu primeiro gol com a camisa do Timão, empatando o derby e fazendo aquela cena clássica no alambrado. Pelo Douglas, a bola caiu dentro da área, Ronaldo! Gol! Já em 2011, numa temporada que parecia ser horrível para os corintianos, com aquele tal do Tolima Day, acabou se tornando um puta ano. Primeiro com a vitória no derby, dias depois da eliminação para o Tolima. Se o zagueiro deixa ele dominar sem encostar nele, ele fica um pouco perdido. Ele prefere sentir o apoio. Olha o Alessandro, recebeu uma bola, ficou na cara do gol! Depois, com mais um encontro em outra semifinal do Paulistão, mais uma vez com vitória corintiana, onde depois do empate em 1-1 no tempo normal, o goleiro Júlio César pegou a cobrança de João Vitor e levou o Timão à decisão. E antes do fim do ano ainda deu tempo deles se enfrentarem na última rodada do Brasileirão daquele ano, que foi decisivo, com o Timão brigando pelo título, onde o empate sem gols garantiu o penta alvinegro. E continuando com a ótima fase do Corinthians em 2012, ainda antes daqueles títulos marcantes, como o da Copa Libertadores sobre o Boca e
artilheiro do Mundial em cima do Chelsea, a torcida alvinegra viu nascer num derby a grande estrela de Romarinho, quando um alvinegro misto conseguiu bater o maior rival de virada com 2 gols do estreante. E para melhorar ainda mais as coisas, a temporada ainda terminou com mais um rebaixamento do Verdão. Com isso, em 2013, eles tiveram apenas um encontro no estadual. E olha que ele foi bastante curioso. Afinal, de um lado estava o atual campeão do mundo e de outro um time recém-rebaixado. Ou seja, a vitória fácil do Timão. Certo? Errado. Tanto é que o confronto foi tão equilibrado que terminou em igualdade em 2-2. Aí depois disso vieram as novas arenas dos dois clubes, onde o Corinthians leva vantagem atuando na Casa Verde e o Palmeiras tem mais vitórias jogando na Casa Alvinegra. E é claro, a grande temporada de 2015 que viu o Verdão levar a Copa do Brasil e o Timão conquistar o Campeonato Brasileiro. Só que por falar nessa temporada, o grande embate entre eles veio mesmo no estadual, quando a dupla decidiu a vaga na finalíssima em jogo único disputado em Itaquera, com Vitor Ramos abrindo o placar, Mendonça e Danilo virando para os donos da casa e Rafael Marques levando a disputa às penalidades, onde Praz brilhou e classificou o Alviverde. Petros partiu, bateu, pé direito na bola, Fernando Praz! Na sequência, o Palmeiras ainda levou o Brasileirão na temporada passada e o Corinthians ficou com o Paulistão desse ano. Sem contar que agora os dois estão disputando a ponta do Nacional. Por falar nisso, quem você acha que leva tanto o jogo de daqui a pouco quanto o campeonato desse ano? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é alvinegra. Começando pelas conquistas regionais, temos vitória corintiana no Campeonato Paulista com 28-22 e o empate no extinto torneio Rio-São Paulo em 5-5. Já quando o assunto é título nacional, aí a vantagem fica verde, que tem 9-6 no Brasileiro e 1-0 na Copa dos Campeões, além, é claro, de outro empate agora na Copa do Brasil em 3-3. Mas em torneios internacionais, aí o Timão volta a ficar à frente, com 1-0 na Recopa, 1-1 na Libertadores e 2-1 no Mundial. Lembrando que o Verdão tem 1-0 na Mercosul. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor. No total são 363 partidas, com 124 vitórias do Corinthians, 129 vitórias do Palmeiras, além de 110 empates. E dentre esses duelos, é claro que a gente tem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje eu decidi pegar aqueles que eu não falei durante o vídeo, porque senão ia ficar muito longo e tal, entre o final da década de 90 e o começo dos anos 2000, período que serviu bastante para alavancar ainda mais a rivalidade e a importância desse derby paulista. E sem enrolar mais, vamos a eles. E no primeiro jogo marcante que eu separei para hoje, temos o grande revanche corintiano lá no meio da década de 90, na finalíssima do Paulistão de 95. Pensa numa torcida com raiva. Agora multiplica isso por 1000. Esse era o sentimento da torcida do Corinthians vendo o Palmeiras ganhar tudo no começo dos anos 90, justamente em cima deles. Mas para alívio do bando de loucos veio a temporada de 95, onde mais uma vez os dois se encontraram na decisão. E se no primeiro jogo as duas equipes empataram em 1-1 com Marcelinho Carioca abrindo o placar e Nilson empatando no apagar das luzes, no duelo de volta o filme se repetiu. Nilson abriu o placar e depois viu Marcelinho fazer aquele famoso gol de falta em Veloso e levar o duelo à prorrogação. Aí Marcelinho para cobrança, pé direito no capricho. E lá, quando faltavam apenas 2 minutinhos para o fim, Elivelton marcou o histórico gol do título alvinegro. 5 temporadas depois, no auge da rivalidade entre palmeirenses e corintianos, a torcida verde voltou a comemorar uma vitória marcante sobre o rival, agora na Libertadores do ano 2000. Mano, a década de 90 foi muito vitoriosa, tanto para Palmeiras quanto para o Corinthians. Mas como eu já falei aqui no vídeo, no confronto direto entre eles praticamente só deu Verdão, que levou o Paulista e o Rio-São Paulo de 93, o Brasileiro de 94, além de ter eliminado o maior rival na Libertadores de 99. Enquanto pro alvinegro sobrou
sobrou apenas o Paulistão de 95. Justamente por conta disso, esse encontro entre eles na Libertadores de 2000 foi cercado por muita tensão. Nunca eles se odiaram tanto, nunca houve tanta hostilidade, nunca houve tanto equilíbrio, nunca eles venceram tanto numa mesma época e nunca São Paulo presenciou um clássico como Palmeiras e Corinthians em uma ocasião tão decisiva e especial. Afinal, não valia apenas uma vitória ou uma nova gozação, valia uma vaga na tão cobiçada final da Copa Libertadores da América. E como previu o roteiro de um grande filme, no primeiro duelo deu Corinthians num alucinante 4-3. E na volta o Palmeiras deu o troco com um empolgante 3-2. Vamos para 26, haja coração torcedor do Palmeiras, haja coração torcedor do Corinthians. Alex na cobrança jogou para a área. Gol! Resultado, assim como em 99, a decisão foi para os pênaltis. E o equilíbrio era tanto que nem Marcos nem Dida conseguiam agarrar o chute de alvinegros e alviverdes. Até que na última série, quando o Palmeiras vencia por 5-4, Marcelinho Carioca, o maior símbolo daquele time vitorioso, foi para a cobrança. Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Decisão na semifinal da Libertadores. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, a bateria da câmera aguentou bem e tal, clássico cheio de história, gostei muito de fazer e tal. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as playlists do canal, não esquece, semana aí cheia de vídeo, quarta tem vídeo novo, quinta tem vídeo de manhã aqui no YouTube, de noite no Facebook, e domingo mais um clássico, dessa vez é curioso, hein, não vou dar nenhuma dica não. Então é nóis, nos vemos em breve.